Olá, meus amigos, eu quero introduzir esse momento muito especial em que nós vamos passar 10 quartas-feiras, 10 dias especiais estudando esse livro, Permanecer em Jesus, que fala um pouco sobre como podemos receber e não só receber, mas manter o Espírito Santo na nossa vida. O que é mais fácil, casar-se ou manter-se casado? Quem sabe você pode estar respondendo, é mais fácil se casar, não é verdade? Mas permanecer casado pode ser um pouco mais difícil, requer abnegação, requer sacrifício, requer muito amor, muita paciência. E da mesma forma, todos nós que um dia recebemos Jesus no nosso coração, nós devemos aprender a permanecer nele, aprender a lidar com ele, aprender a amá-lo, aprender a nos relacionarmos com ele. É por isso que nós, da Associação Planalto Central, queremos passar, logo depois dos 10 dias, 10 quartas-feiras, onde estudaremos esse livro, e esse livro, Permanecer em Jesus, que você vai receber na sua casa, o seu pastor vai te entregar um por família, e nós estaremos estudando nessa imersão na busca pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar e vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. É fundamental que você leia com a sua família, ou antes ou depois das mensagens que você estará participando, ou na sua casa ou na igreja, durante esses 10 dias. Eu tenho certeza, queridos, que ao estudarmos, ao entrarmos na palavra, ao pisarmos em terra santa, grandes coisas vão acontecer na nossa vida. Eu queria fazer uma oração e que você, onde você estiver, feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom do Teu Espírito. Nós um dia te conhecemos e nós queremos agora aprender a permanecer no Senhor. Que esse movimento de discipulado possa ser uma realidade na nossa vida e que a presença do Teu Espírito possa ser constante. E ao aprendermos mais sobre esse assunto, possamos verdadeiramente estar ao Teu lado a cada momento, a cada respiração, a cada dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando, queridos, que o Espírito Santo, ele é o maior presente que nós poderíamos receber. Sabe de uma coisa? Durante a Idade Média era costume que os homens muito ricos, os reis, os grandes monarcas, eles presenteavam as suas princesas de um castelo. Imagina, você receber um castelo de presente. Hoje, algumas pessoas que gostam de ostentar, adoram dar presentes muito caros para suas pretendentes, para os seus filhos e tantas outras coisas. Mas eu estava pensando sobre presentes. Eu fico imaginando uma criança que mora num orfanato, uma criança que não tem pai, não tem mãe, e você sabe que as crianças mais novinhas há uma certa facilidade para elas conseguirem pais adotivos. Mas os filhos um pouco mais velhos, crianças um pouco mais crescidas, elas têm dificuldade em serem adotadas. Dessa forma, eu fico imaginando aí uma criança de 8, 9, até mesmo 10 anos, em que viveu toda a sua primeira infância sem um pai e sem a sua mãe. E de repente a assistente social chega para ela e diz o seguinte: olha, hoje nós vamos te dar um presente. Hoje você vai receber um pai e uma mãe adotivos. Sabe, amigos, eu fico imaginando que esse, quem sabe, é um tremendo presente, não é? Eu acho que essa criança, ela jamais vai comparar esse presente com qualquer bem material, com qualquer brinquedo, com qualquer outra coisa que ela venha a receber no futuro. E sabe de uma coisa? O maior presente que Jesus pode nos ter dado, ou melhor, o maior dom que Jesus nos deu depois que Ele foi para o céu, foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus disse, olha, convenha que eu vá para que o Espírito venha, porque eu não deixarei vocês órfãos. É interessante que esse termo utilizado por Cristo, órfãos, é um termo que denota que o relacionamento de Jesus com os seus discípulos era praticamente uma paternidade. Por quê? Porque o sentimento de Cristo, ao deixar os discípulos, entre aspas, sozinhos, era um sentimento de que eles precisavam de um pai. Eles precisavam de alguém para estar com eles o tempo todo. E Jesus falou, olha, é melhor que eu vá, porque eu vou continuar com vocês. Só que agora é diferente. Vocês não vão ter somente a minha presença física. Agora vocês estarão na minha presença em qualquer lugar que vocês estejam.
Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em que você tem um Pai no céu e que a sua paternidade, a sua adoção, que a Bíblia chama de Abba, esse Pai, Ele está conosco em todos os momentos? Ele está conosco em todos os momentos difíceis, os momentos felizes. Em qualquer momento, queridos, o Espírito Santo está com a gente. Por que nós devemos clamar pelo Espírito Santo? É muito interessante, eu queria abrir a minha Bíblia, convidar você para abrir a sua Bíblia também, Lucas capítulo 11, verso 9 ao verso 13, diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É interessante, queridos, que esse texto às vezes é utilizado para muita coisa, né? Olha, se você pedir alguma coisa, você vai receber. E normalmente a gente pensa em muitas coisas, a gente pensa na nossa necessidade, a gente pensa numa diversidade de assuntos. Mas esse texto, querido amigo, ele está relacionado diretamente com um assunto. Olha o que diz a sequência. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, preste atenção aqui, dará o quê? Dará a casa que você tanto sonha? Dará, quem sabe, aí aquele emprego que você está orando? Te dará saúde? Queridos, todas essas coisas Deus pode dar e Deus se alegra muitas vezes, se for a vontade dele, em te dar. Mas esse texto está relacionado com quem? Dará o Espírito Santo àquele a quem o pedirem. Veja que aqui nós temos um elemento de que o Espírito Santo, ele vai trazer esse sentimento de paternidade a nós que poderíamos, aos discípulos e a nós, que poderíamos em algum momento da nossa vida nos sentirmos órfãos. Mas vejam, queridos, há um elemento condicional. Pastor Max, então, o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? A Bíblia diz, você só vai receber o Espírito Santo se você pedir. Pouquíssimas coisas Jesus enfatizou tanto quanto o pedir pelo Espírito Santo. Se você pedir, Ele vai dar, Ele não vai negar. Um pai não nega boas dádivas aos seus filhos. Então, queridos, você pode perguntar, por que eu tenho que pedir o Espírito Santo? Por que eu preciso do Espírito Santo? Primeiro, João capítulo 16, verso 9 diz o seguinte: porque não creem em mim. Sabe, o Espírito Santo ele precisa chegar na nossa vida porque naturalmente nós não podemos crer em Cristo. Sem a intercessão do Espírito Santo, nós não vamos a Cristo. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo intercede para que a gente aceite a Cristo. E o que Cristo faz? Cristo intercede junto ao Pai para que nós sejamos aceitos e para que nós sejamos salvos pelo seu sacrifício. Então, queridos, a primeira razão por que nós devemos pedir e clamar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo aumenta a nossa fé em Jesus. Pastor, eu não tenho fé. Sabe, eu conheço pessoas que têm fé, eu conheço pessoas que deixam tudo nas mãos de Deus, eu conheço pessoas que passam por problemas terríveis e estão tranquilas, estão serenas. Sabe, queridos, essa pessoa, ela permanece em Cristo porque ela tem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos, como diz João capítulo 16, verso 9, nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa crer, em Jesus. Segunda razão porque nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz-nos aceitar a justiça de Cristo. Essa palavra justiça não é uma palavra dura, não é? A palavra justiça, ela pode ser uma palavra que ninguém gosta de estar diante da justiça, não é? A justiça está te procurando, parece que é uma coisa implacável que vai te condenar. Mas quando a gente fala de justiça de Cristo, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de justificação. João, capítulo 16, verso 10 diz o seguinte: o Espírito Santo nos convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai.
Então, o Espírito Santo nos convence, primeiro, de que a nossa justiça é trapo de imundície, que não é por você que você vai ser salvo, mas é pela justiça de Cristo. O Espírito Santo realiza essa obra no nosso entendimento, para a gente entender quem a gente é e assim poder entender quem Deus é e quem Cristo representa dentro dessa dinâmica. Terceira razão pela qual nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz dependentes de Cristo no juízo. O texto de João capítulo 16, verso 11 diz o seguinte: do juízo, ele nos convencerá do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Já está julgado. Então vejam, queridos, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer de que vai chegar um momento em que Deus vai julgar esse mundo. Ele já julgou o príncipe das trevas, e agora ele vai nos julgar, mas ele vai nos julgar a partir da perspectiva da justiça de Cristo. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos um tema que é muito caro a nós, que é o tema do juízo investigativo ou do juízo pré-advento. Nós acreditamos, queridos, que nós vamos ser julgados e que esse juízo ele vai anteceder a volta de Cristo. E o Espírito Santo, ele nos faz depender de quem? De Cristo no momento do juízo. Por isso nós não podemos abrir mão de permanecermos em Jesus em todos os momentos da nossa vida, para que no dia do juízo a gente seja encontrado ao lado de Cristo, ao lado daquele que já venceu, ao lado do Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Quarta razão pela qual nós precisamos é do Espírito Santo. O Espírito nos faz compreender a verdade. O Espírito Santo nos ajuda a compreender a verdade. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e você leu e falou, nossa, está tão difícil isso aqui. Você estuda a lição da escola sabatina e não consegue entender. Vejam, queridos, você não precisa ser um poliglota, você não precisa ser um linguista. Você pode ter, às vezes, muito pouco estudo, mas é o Espírito Santo que faz que quando você abre a palavra, que quando você faz o ano bíblico, que quando você busca conhecer mais de Cristo na Bíblia, é o Espírito Santo que nos convence da verdade. E da verdade não é somente a verdade bíblica, mas o Espírito Santo nos dá discernimento espiritual, para você saber o que é verdadeiro e o que é falso, para você poder tomar decisões ao lado da verdade. Tudo isso, queridos, nós não podemos fazer sem o Espírito Santo. João 16, verso 13 diz, porque Ele vos guiará a toda a verdade. Quinta razão porque nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá poder para cumprir a missão. Você já descobriu qual é a missão da sua vida? Você já descobriu, quando você conheceu a Cristo, que a missão da sua vida é falar dele, a missão da sua vida é viver por ele, a missão da sua vida é dar testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida? Então, é somente pelo poder do Espírito Santo, amigo, que nós vamos poder cumprir a missão. Nós não podemos cumprir a missão através das nossas igrejas, nós não podemos cumprir a missão através das ferramentas que temos, nós não podemos cumprir a missão através do conhecimento que temos. Tudo isso é extremamente necessário. Tudo isso também são dons de Cristo para nós. Mas tudo isso é maquinária morta se não tiver o poder, o sopro do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, queridos, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da Igreja Adventista. Essa é a missão do povo remanescente da profecia bíblica. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos, queridos, que esse juízo investigativo, esse juízo pré-advento, ele teve momento para começar. E nós sabemos que estamos vivendo muito próximos do momento em que Jesus vai chegar nesse mundo e nós vamos sair do juízo pré-advento para passar para as outras fases do juízo. E eu fico me perguntando muitas vezes, será que quando Jesus voltar eu estarei preparado? Será que quando Jesus voltar eu vou olhar para o céu e dizer, eis o Deus a quem eu aguardava? Será que quando Jesus voltar, eu vou estar com os meus familiares ao meu lado? Será que quando Jesus voltar e me perguntar sobre as pessoas que Ele colocou no meu caminho,
eu vou poder dizer, olha, Senhor, eles estão aqui? Será que eu vou poder dizer, os meus filhos que o Senhor confiou a mim, eles estão aqui, Senhor? Sabe, queridos, nós não vamos poder dar uma resposta positiva para o Senhor sem o Espírito Santo. Na verdade, nós não vamos poder dar resposta nenhuma, porque sem o Espírito Santo, nós não vamos estar lá. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos permanecer em Jesus. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ficar no escuro, nós vamos ficar perdidos. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos poder ler a palavra com entendimento. Então, recapitulando o que esse primeiro capítulo do livro diz, o Espírito Santo é indispensável na nossa vida. Por quê? Porque ele aumenta a nossa fé em Jesus Cristo, porque ele nos faz aceitar a justiça de Cristo, não é? Porque ele nos faz dependentes de Cristo lá na frente e também no juízo presente da nossa vida, porque ele nos faz compreender a verdade, porque sem ele nós não temos discernimento da verdade. E também, eu quero destacar esse ponto, porque o Espírito Santo nos faz cumprir a missão. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é um movimento profético, em que a sua missão antecede qualquer outra coisa. Nós temos uma missão, na verdade, é uma missão que tem uma igreja, e não uma igreja que tem a missão. É uma missão pré-definida que tem o Max, e não é o Max que tem uma missão. E eu oro ao Senhor, para que o Senhor possa tocar na sua vida, e que nessa jornada de estudo, eu queria que você de verdade lesse o capítulo 1 desse livro, e durante todas essas quartas-feiras, eu quero desafiar você a acompanhar esse material, porque ele é um material que tem transformado vidas no mundo inteiro. Na verdade, não é um material, mas esse material nos mostra, nos leva, nos ajuda a entendermos melhor a palavra e o que a palavra de Deus mostra ou fala de como permanecermos em Cristo. Eu provavelmente vou fazer uma pergunta que eu sei a resposta. Você deve conhecer muita gente que já esteve do teu lado na vida espiritual. Você deve conhecer muita gente que, de certa forma, já te acompanhou na igreja. Quem sabe até mesmo a pessoa que levou você para Jesus, ela pode não ter permanecido em Cristo. É provável que você tenha familiares, filhos, pais, enfim, pessoas que um dia aceitaram a Jesus, um dia a semente do Evangelho brotou no seu coração, mas por alguma razão essa pessoa abandonou. Ou quem sabe eu estou falando para alguém hoje que abandonou os caminhos do Senhor, que um dia já esteve na igreja, um dia estava se preparando para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, mas hoje está pensando em muitas outras coisas, e a última coisa que passa pela sua cabeça é se preparar para a volta de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem sabe essa jornada espiritual que a cada quarta-feira a gente vai ter, quem sabe o estudo desse livro, o estudo dos ensinamentos que aqui nós vamos aprender de como permanecer em Jesus, quem sabe isso possa ser a resposta que você esteja precisando. Quem sabe é de pedir e clamar pelo Espírito Santo e abrir o seu coração para que o Espírito comece a fazer esse trabalho que muitas vezes é um trabalho difícil, porque muitas vezes você pode ter muitas raízes no pecado, muitas raízes no mundo, e cada vez é mais difícil você permitir-se uma reforma completa ao lado de Cristo. Por isso fica aí o nosso desafio, para que você viva essa experiência com o Espírito Santo, para que você olhe para esse Deus Espírito Santo de uma forma completamente diferente, e que você entenda que Ele é o seu Pai, que você entenda que Ele está contigo todo o tempo, e que você entenda que com Ele nós vamos poder permanecer em Cristo, para que jamais possamos largar dele, até que Ele venha um dia, nos leve para o céu, onde nós vamos estar na presença dEle todos os momentos, na presença física de Jesus. E esse tem sido o meu sonho, e eu gostaria que fosse também o seu sonho. Se esse é o seu desejo nessa noite, nesse primeiro tema, eu queria fazer essa oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você se comprometesse junto comigo de fazermos essa busca, esse clamor, essa petição incansável de que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Feche os seus olhos aonde você está e vamos orar.
Querido Deus, uma vez mais, Senhor, nós queremos te pedir. Nós estamos te pedindo, Senhor, porque o Senhor disse que a gente deveria pedir. E o Senhor disse que jamais negaria o Espírito Santo na nossa vida. Por isso, Pai, eu quero me comunicar agora com o meu amigo que me escuta, que eu não sei onde ele está, ele pode estar na sua casa, na igreja, dentro do ônibus, em qualquer momento em que ele ouvir essa palavra. Mas eu queria, Senhor, que ele pudesse nesse momento no seu coração, e é o que estamos fazendo aqui juntos, pedindo que o Senhor envie o Espírito Santo, para que o Espírito nos convença da verdade, da justiça e do juízo, e para que o Espírito nos ajude a permanecer dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, ao lado de Cristo Jesus. Senhor, esse é o nosso clamor, essa é a nossa petição. Mais urgente, que o Teu Espírito encha a nossa vida. E é no nome do Senhor Jesus, através do Teu Espírito, que nós fazemos esta oração. Amém.